Tiago, capítulo 4, verso 8, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu quero tomar essa primeira frase do verso 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A revista atualizada, a clássica, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A versão fácil de ler, ela apresenta um sinônimo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não importa qual seja a variação de tradução que a gente use, o que você vai encontrar em comum aqui é o elemento reciprocidade. E o tema da minha mensagem hoje é a reciprocidade de Deus. Eu falei a respeito desse assunto em 2012. Todo dia alguém falou: pastor, que memória é essa? Eu falei: memória é coisa nenhuma. Às vezes eu bato lá na internet, eu vejo qual foi a data que nós subimos, né, a mensagem. Então é impossível a gente lembrar tudo que falou e exatamente quando. Mas em 2012 eu falei a respeito disso, e esses dias eu fiquei chocado constatando há quanto tempo eu não mexia no assunto. Embora muitas vezes a gente pega uma parte de uma mensagem, põe dentro da outra, muda a roupagem, tenta falar as mesmas coisas, os mesmos princípios. Se há algo ao qual eu tenho dado importância nos últimos anos, é enfatizar a responsabilidade humana, né? Não apenas o elemento do livre-arbítrio, mas a responsabilidade do homem na dinâmica de relacionamento com Deus. E quando nós falamos de reciprocidade, a definição de reciprocidade no dicionário é o ato de ser recíproco. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu, mas você vai consultar o dicionário, você fala: agora eu preciso descobrir a definição da definição que eu li, né? O ato de ser recíproco. E o que é recíproco? O dicionário define como aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisa equivalente, ou seja, mútuo. Então reciprocidade é mutualidade. Deus basicamente está dizendo: vou espelhar seu comportamento. Se você se chega a mim, eu me achego a você. Se você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Por conseguinte, aplicando a lógica, se você não se aproxima de mim, eu não me aproximo de você. Eu sei que a gente precisaria de tempo se fosse detalhar, mas podemos fazer uma distinção entre o comportamento de Deus em relação ao homem antes e depois do encontro com Cristo por meio da conversão, né? Alguém pode alegar: mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A Bíblia diz: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe sempre um movimento inicial de Deus oferecendo graça, nos atraindo a Ele. Mas existe uma necessidade que a gente interage e corresponda. E Deus, Ele interage com a nossa própria interação. Esse princípio, ele está em toda a Bíblia. Eu particularmente amo ler e estudar a Bíblia, procurando assuntos que são recorrentes, encontrando aquilo que a gente possa classificar como padrão. E a reciprocidade de Deus em relação ao homem na Bíblia é um padrão, né? Alguns às vezes questionam: e a soberania de Deus fica onde? Né? Quase como quem diz: você está fazendo de Deus um refém do comportamento do homem. Eu digo para as pessoas: em primeiro lugar, não estou fazendo nada. Quem decidiu que fosse assim foi o próprio Deus soberano. Foi Ele que instituiu a lei, foi Ele que fez as afirmações, foi Ele que fez as declarações. Nós apenas estamos lendo a palavra de Deus e trazendo a informação que Ele queria que nos alcançasse. E normalmente eu digo para as pessoas: segundo, o Deus soberano é soberano do jeito que Ele quer, não do jeito que você gostaria que fosse, né? Então, se Deus tivesse ser soberano do seu jeito, Ele seria refém do seu conceito de soberania. Então, as pessoas às vezes criam tantas dificuldades para não aceitar aquilo que aparece de forma clara, explícita na Bíblia. É lógico que essa lei não anula a soberania de Deus, ela a reflete, porque foi Ele que estabeleceu. Ela não afeta necessariamente elementos do propósito de Deus. Não estou falando que você escolhe o tipo de dom, de ministério. Essas atribuições são dadas a Deus. Você não escolhe necessariamente tudo o que você vai viver. O livro de Tiago diz lá no capítulo 4, dos versos 13 a 15: vocês que dizem, hoje ou amanhã, né, moraremos em tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer: se o Senhor quiser. Agora, onde quer que Deus queira te colocar geograficamente, onde quer que Deus queira te colocar ministerialmente, em termos de dom e de propósito, a intensidade do seu relacionamento com Ele, a dimensão da sua frutificação, não depende de um ato unilateral de Deus. Depende de você
depende das suas atitudes. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então, vamos começar falando do trato de Deus conosco. Eu não sei você, mas eu me lembro de uma época na minha caminhada com Deus, onde quando eu ouvia testemunhos de intervenção de Deus, eu sempre sentia um misto de alegria com tristeza. Alegria por perceber, Deus ainda faz, está acontecendo hoje, né? Isso sempre traz uma certa esperança para o nosso coração. Mas o misto de tristeza era, não acontece comigo, só com os outros. E aí vinha, ao mesmo tempo que aquela esperança de é possível, aquela frustração, mas parece que Deus faz para os outros e não faz para mim. E eu percebo muita gente estacionada nesse lugar de frustração, sem a compreensão de que Ele pode intencionalmente provocar manifestações maiores de Deus na sua vida. Então, para você que anseia mais de Deus, eu quero que você entenda a sua responsabilidade, como você pode intencionalmente caminhar para esse lugar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Do que é que Deus está falando? Mutualidade, reciprocidade. Ele diz: você me honra, eu te honro de volta. Você me desonra, eu também te trato com desonra. Ou seja, se nós entendemos que isso não é uma informação, né, isolada num canto da Bíblia, não se trata apenas, já temos uma segunda repetição, mas é um padrão ao longo de toda a Escritura. Eu não quero esgotar o assunto, mas eu quero te dar vários exemplos bíblicos de como esse princípio é apresentado, sustentado por Deus. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 26, Deus está falando a respeito do momento em que o povo se afastasse dele, pecasse contra ele e que haveria juízo. O juízo, na perspectiva do entendimento bíblico, tem que ser visto não como Deus agindo com birra, né, fazendo pirraça tipo criança. Ah, é? Você não me tratou bem, eu também vou acabar com a sua raça. Nós precisamos entender a revelação de Deus, que até o juízo é uma expressão do amor, da bondade de Deus, chamando o homem a um lugar de arrependimento e conserto. Mas Deus diz o seguinte, depois de anunciar o juízo que viria se pecarem, Ele diz em Levítico 26, 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, outras versões dizem contrários a mim, verso 24, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então o que é que Deus está falando aqui? Novamente, mutualidade, né? Se vocês forem contrários a mim, eu serei contrário a vocês. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, nós temos uma palavra profética liberada durante o reinado de Asa. Verso 1 e 2 de 2 Crônicas 15 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. 3 afirmações na sequência, falando de reciprocidade. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscam, Ele se deixa achar, mas se vocês o deixarem, Ele também os deixará, né? Cada uma das 3 afirmações reflete o mesmo princípio de reciprocidade. E esse trato de Deus conosco precisa ser entendido. E qual a razão de Deus comunicar isso? Ele não espera que apenas a gente possa no final da vida fazer uma avaliação e descobrir, então foi por isso que eu vivi dessa forma. Ele quer que você, munido dessa informação intencionalmente, possa dizer: peraí, se eu tratar Deus de forma diferente, eu serei tratado por Ele também de forma diferente. E é isso, exatamente isso, que a Escritura sinaliza. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte para com esses. Deus vai mostrar a sua força e o seu poder para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles corações que são totalmente meus. Onde estão aqueles corações que se voltem totalmente para mim. Para esses eu vou manifestar minha força. Para esses eu vou manifestar o meu poder. Porque quando você trata Deus de forma diferente, Ele também vai te tratar de forma diferenciada. Não importa se abordamos o aspecto positivo, Ele honra os que o honram, ou se abordamos o aspecto negativo, Ele vai tratar com desonra aqueles que o desonram. Nós vamos encontrar sempre a repetição do mesmo princípio. Em Números capítulo 14, verso 24, Deus fala sobre Caleb. Você deve se lembrar que daquela geração que sai do Egito,
Chega no limiar da terra prometida. Moisés envia antes 12 espias para que pudessem vir à terra e trazer um relatório que empolgasse o povo e dissesse: a terra é o que Deus prometeu. A Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias voltam com um relato negativo. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes, tem problema, vai ser difícil. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração do povo. Resultado, de uma geração inteira, só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Qual a distinção que a Bíblia faz entre os 2 que entraram e o resto de uma geração que não entrou? Todo mundo tinha o mesmo Deus, todo mundo tinha a mesma promessa, todo mundo estava diante dos mesmos desafios. Então, se todo mundo tem o mesmo Deus, a mesma promessa e o mesmo problema, por que é que 2 superam e o resto de uma geração não? Atitude. Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco está relacionado às nossas atitudes, e isso tem a ver com reciprocidade, tanto uma disposição de honrá-lo como uma questão de fé. E eu quero abordar as 2 coisas aqui.